Queridos, eu estou pregando numa série intitulada Entendendo sobre o Reino de Deus. E a mensagem de hoje é intitulada Os Segredos do Reino. Sabe, gente, o que são segredos? São verdades que estão escondidas. Verdades que precisam ser descobertas. Verdades que, uma vez descobertas, nos levam a dar saltos de qualidade. Eu vou contar uma história verídica. Houve um cientista chamado Alexander Fleming. Ele era um homem apaixonado para descobrir o que é que fazia das bactérias um elemento tão nocivo para a saúde. Ele estudava durante anos a respeito das bactérias e do efeito nas feridas. Nunca descobriu. Um dia ele sai de férias e quando ele volta, ele tinha deixado aquelas placas de Petri, que eram na verdade placas onde havia cultura de bactérias, e aquelas placas foram invadidas por mofo. E quando ele chegou e observou aquilo, ele percebeu que onde havia o mofo, as bactérias não estavam, elas recuaram. Ele falou, puxa, onde tem o mofo, as bactérias morreram. E por conta disso ele estudou quais eram as propriedades do mofo, porque a partir daí ele poderia descobrir um remédio. E ali então ele foi o fundador, ou o pai, o descobridor da penicilina. E foi um salto, queridos, na saúde. Durante a Segunda Guerra, milhões e milhões de vidas foram salvas por causa dos antibióticos e por causa da penicilina. Então, descobrir segredos nos leva a dar saltos na nossa vida. O rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele diz lá em Provérbios 25, versículo 2: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. De maneira poética, ele está dizendo o seguinte: ele observava a grandeza de Deus, ele diz, gente, esse universo tem coisas muito extraordinárias. Ele revela a glória de Deus, mas eu não entendo o que é isso. Então, ao longo da sua vida, ele percebeu que para descobrir esses segredos, ele tinha que se debruçar na observação, no estudo. E quando algo era descoberto, aquela glória que Deus tem ao criar o universo dessa maneira, vinha para os homens, que as descobrem. Então ele diz essa palavra tão sábia: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas os reis, ele está falando de si mesmo, a glória dos reis é esquadrinhá-las, é descobri-las. Queridos, há muitos segredos também no mundo espiritual. Há muitos segredos no mundo relacional, que se nós descobrirmos, a glória de Deus virá sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Então a mensagem de hoje não é uma mensagem para você ouvir uma vez só. Esta é uma mensagem que você precisa estudar. Hoje eu preguei em menos de 1 hora, mas se eu fosse pregar mesmo, como eu gostaria, esta era uma mensagem para 2 horas, porque é muito conteúdo. Então eu quero te desafiar a depois, amanhã à noite vai ser postada no meu YouTube, no meu canal. Vá para lá, confira, porque estas verdades, esses segredos vão mudar a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. O primeiro segredo que eu quero apresentar para vocês é o segredo da diferença. A sua diferença decide a sua importância. Quais são os dons que Deus te deu, que são raros? O que é aquilo que você faz bem feito, que muita gente não faz? Deus colocou em sua vida dons incomuns, e esses dons é que vão determinar o seu progresso. Algo está dentro de você que muito pouca gente tem. Agora, a sua semelhança, aquilo que você se assemelha aos outros, gera conforto.
A gente gosta de estar junto com pessoas como a gente, que pensam como a gente pensa, que gostam da nossa música. A sua semelhança cria o seu conforto, mas a sua diferença cria a sua recompensa. Amém? Um diamante só vale muito porque ele é belo e porque é raro. Tem algo em você que é raro e que vai fazer diferença na vida de alguém. Amém? Se você não sabe qual é a sua diferença, você precisa saber. Porque você nunca vai entender o que os outros precisam que você tem para dar. Amém? O inferno, ele teme a sua diferença. Saiba disso. Porque a sua diferença decide o impacto que você vai ter na sociedade. A unção que estava em Davi era de matar gigantes. Ele era pastor de ovelha, mas tinha unção para matar gigantes. Quando ele chega no vale de Elá, ele vai para lá para levar comida para os seus irmãos. Mas ele se encontra num momento, num lugar onde todo mundo tinha medo de matar o gigante Golias. Ele não. E ele se desafiou, falou: não tem ninguém para matar sem circunciso, eu vou. E todo mundo, os irmãos, cara, para com isso, rapaz. Volta para suas poucas ovelhas. Mas era sério o que ele estava falando. E a unção que estava sobre ele fez de Davi o rei. Amém? A unção que estava sobre José era de interpretações. E isso fez dele o governador do Egito. Ele nunca imaginou que ia ser governador do Egito, mas ele tinha um dom de Deus, que na hora que aflorou, ele passou na frente de todos os anos de carreira. E eu quero te dizer que o dom e a unção e a diferença que você tem na tua vida vai te lançar para o progresso de uma forma muito rápida. Pode ser depois de anos de preparo, mas a hora que se manifestar, você vai dar um salto de qualidade. Amém? A unção que estava sobre Paulo era de pregar para os gentios, num mundo em que os judeus eram fechados, tinham um nojo de gentios, achavam que os gentios eram porcos. Paulo recebeu uma unção para pregar para os gentios e ganhou o mundo, e transformou o mundo. Amém? Quero fazer um joguinho aqui com vocês. Só uma palavra, eu digo à pessoa, você vai falar uma palavra. Tudo bem? Tudo bem? Tiger Woods, golfe. Messi, Tadeu Schmidt não, Oscar Schmidt, basquete. Michael Jordan, basquete. Por falar em Michael Jordan é um gênio, né? É um daqueles que Deus fala, esse aqui não vai ter igual. E esse camarada, ele jogava tão fácil e tão bem, que ele ganhou 3 títulos com o Chicago Bulls. Aí ele falou, quer saber, enchi de basquete. E ele tinha um pai que era apaixonado por beisebol. Ele falou, eu sou um atleta, sou um super atleta, qualquer esporte que eu jogar, eu vou fazer direito. Aí ele foi jogar beisebol. Queridos, ele foi tão ruim, que ele passou um ano inteiro sem fazer um home run. Ele era um Michael Jordan, ninguém tinha coragem de mandar ele embora. Porque a publicidade que trazia para o time, mas era ruim. Aí ele falou, vou voltar. E o Chicago Bulls, em compensação, não foi nem para as finais, nem para os playoffs. Ele falou, vou voltar a jogar basquete. Ganhou mais 3 títulos. A diferença dele era para o basquete. Deus tem algo na tua vida que faz diferença. E você tem que descobrir qual é a sua diferença. Você vai dizer, pastor, mas eu não sou Michael Jordan, eu não sou Tiger Woods, eu não sou Messi. Tudo bem, é verdade, nem todo mundo recebeu os talentos que eles receberam nesse nível. Mas a promessa de Deus, na parábola dos talentos, é que todo mundo tem um talento de Deus que pode fazer a diferença. Quantos aqui creem que tem um talento de Deus? Então você tem que descobrir isso. Amém? O segundo segredo é o segredo da mente firme. E deixa eu lhes dizer uma coisa, eu não estou aqui defendendo o poder do pensamento positivo, porque isso é uma balela. Vou pensar e vai acontecer. Não, não vai acontecer.
Não é assim que funciona. O que a Bíblia diz é que a sua mente é um instrumento poderoso para transformar quem você é. E a Bíblia fala claramente, olha, Provérbios 23, 6 e 7. Deus está dizendo assim: não comas o pão do invejoso. Comer o pão do invejoso significa, olha, não tenha comunhão com ele, porque para o judeu comer pão é sentar junto para partilhar. Nem cobices os seus deliciosos manjares, porque como imagina em sua alma, diga, como imagina em sua alma, assim ele é. E a Bíblia diz, ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Nesta palavra em que Salomão está dizendo, cuidado com gente invejosa, não é gente para você andar junto, ele revela um segredo lindo. Assim como o homem imagina na sua alma, e a palavra alma no hebraico, nefesh, fala de mente. No Novo Testamento grego é psique, é mente. Assim como ele imagina na sua mente, assim ele é. Então você é resultado de quem você acredita que seja. Amém? Eu gosto de usar as metáforas, né, do esporte, porque explica direito, né? Eu gosto muito de ouvir futebol, gosto muito de assistir tudo. E você tem um ditado que diz entre os boleiros aí: jogador grande gosta de jogo grande. Quem já ouviu isso? O que significa isso? Significa que o cara que faz a diferença, quando chega no jogo grande, ele cresce. E o outro que tem uma mente fraca, ele tem talento, ele tem muitas qualidades, mas chega diante do jogo grande, ele afina. É que nem o Palmeiras jogando com o Corinthians. O Palmeiras tem uma unção de ressuscitar o Corinthians. O Corinthians está uma draga, e o Palmeiras joga com eles e ressuscita o Corinthians. Infelizmente, né? Eu vi uma entrevista do César Cielo. O César Cielo é o maior nadador que o Brasil já teve. E eu sempre tive curiosidade, porque antes de ele nadar, ele batia no peito, né? Vocês já viram aquilo? Pá, pá, dava cada surra nele mesmo, fica todo vermelho. E o repórter perguntou, escuta, mas por que você se batia tanto? Ele falou o seguinte, falou, na natação, a diferença dos campeões e dos que perdem é a mente. Aí ele contou que no dia que ele foi disputar a prova dos 50 metros, que ele ganhou a medalha de ouro, foi o único medalhista brasileiro, olímpico, de medalha de ouro. Ele disse que ele olhou para as raias, todos eles eram medalhistas olímpicos ou mundial. Em outras palavras, ele falou, qualquer um ali podia ganhar. Então, quando ele começou a olhar, ele disse que passou assim na mente dele, puxa, e se eu escorregar na baliza na hora do tiro? Ele falou, comecei a me bater para afugentar os pensamentos ruins. Aí ele falou, mas e se der alguma coisa errada? Aí ele começou a olhar para o lado e falou, mas espera lá, tem alguns desses caras que eu ganho deles no treino, eu posso ganhar deles. Diz que ele ficou com raiva e falou, posso ganhar? Não, eu vou ganhar deles. E ele ganhou deles, porque a sua mente estava forte. O diabo sempre vai lutar contra você no nível da mente. Quando a Bíblia fala claramente que assim como o homem pensa na sua alma, ele é uma verdade. Quando a palavra de Deus fala sobre fé, fala de esperança primeiro. A esperança está no nível da mente, a fé está no nível do espírito. Então, meu querido, saiba, se você quiser ser bem sucedido, você vai ter que vencer todas as batalhas na sua mente. Amém ou não? Glória a Deus, você pode dizer amém, eu creio nisso. A sua mente precisa de foco. A memória te remete ao passado. A imaginação aponta o futuro. Deus lhe dá fotos. Existe uma expressão no inglês, you have to see the big picture. Porque os perdedores, eles olham as miquinhas, os
pequenos pedaços. Os vencedores, eles olham o quadro geral. E eu quero dizer para você que o quadro geral diz que Jesus já venceu e Ele te criou a sua imagem e semelhança para ser um vencedor. Então, vença na mente e você vencerá na vida. Perca na mente e você perderá na vida. Isaías 43, 18 e 19 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Deus quando Ele diz que está saindo à luz, eu estou fazendo coisas novas que você vai enxergar. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esta é a promessa de Deus para você. Existe um caminho no deserto, existem rios no lugar árido, no ermo. Amém? Deus é criador. Ele está dizendo: eu faço de você uma nova criatura, eu construo uma nova história na tua vida. Então para de olhar para o passado e ficar choramingando pelo que passou. Errou, se levanta. Teve um fracasso na vida profissional, começa de novo. Porque a Bíblia diz que muitos caem, mas os justos se levantam. Amém? Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor, diga eu creio. Quando Deus quis produzir fé no coração de Abraão, fé na promessa de que ele seria pai de uma multidão, e já fazia anos que Deus havia prometido e nada, Abraão chama a Deus, fala: Deus, o Senhor disse que ia me dar uma descendência, quem vai receber minha herança é o Eliézer, o Damasceno. Deus fala: sai da tua tenda. Era uma noite estrelada. Ele diz: olha para o céu, você pode contar as estrelas? Assim vai ser a sua descendência. Deus faz isso com a gente, e agora Ele está dizendo para você: você não pode contar as bênçãos que Deus tem reservada para você. Mas para que você possa tomar posse delas, a sua mente tem que estar firme, com fé. Quando Deus chamou Gideão para uma grande obra, para libertar a sua tribo, o seu povo dos midianitas, que vinham todos os anos e roubavam a colheita, levavam as mulheres para que fossem prostitutas, servas. Deus chama Gideão, Gideão fala assim: mas Senhor, eu sou menor da minha casa, e a minha família é pobre. Mas olha como Deus se apresenta para ele. Juízes 6,12 diz assim: então o anjo do Senhor, aqui é Jesus, lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Sabe o que é isso? Deus nunca olhou para Gideão como ele era. Deus olhou para Gideão como ele seria, como ele se tornaria. Deus, quando te chama, Ele te chama por aquilo que Ele sabe que você vai se tornar. E você precisa começar a olhar para você como aquilo que você vai ser. Amém? Glória a Deus. Mais para frente, Gideão está cheio de coragem. Ele sai dali e já derruba todos os ídolos de Baal. Destrói tudo. Para um camarada que estava se sentindo pequeno, ele estava com bastante coragem. O povo da vila ficou possesso. Falou: nós vamos matar esse cara. O que ele fez? Aí no meio deles um levantou: mas espera lá, nós vamos defender Baal? Se ele é Deus, ele que se defenda. Isso no hebraico é Yeru-Baal. Yeru-Baal significa Baal que se defenda. Então toda vez que chamava Gideão, ninguém chamava mais Gideão: ah, esse aí é o Jeru-Baal, aquele que destruiu os ídolos e Baal não se defendeu. Deus, quando chamou a Gideão, já o viu como valente. Quando Deus chama Jeremias para ser um grande profeta, capítulo 1, versos 8 a 10, Jeremias fala para ele: mas eu sou uma criança, eu não estou preparado. Olha o que Deus fala para ele: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares
e para plantares. Deus não te vê como aquilo que você foi, e nem como aquilo que você é. Ele já te vê como a pessoa que você será um dia. Sua mente precisa de instrução, portanto, toma cuidado de quem você recebe instrução. Porque a pessoa que te instruir vai te inspirar para que você tome caminhos na vida. Sua mente precisa de inspiração. Todo mundo precisa de heróis. Abraão foi exemplo para Isaac e Jacó. Elias desatou a paixão em Eliseu. Ruth amava a sua sogra Noemi. Dois são melhores do que um. Essa é uma equação divina. Amém? O bilionário australiano Peter Daniela perguntaram para ele assim: qual é o segredo de você ter se tornado um homem bilionário? Ele disse: depois que eu me converti, eu me apaixonei por biografias. Ele disse: eu li 7.000 biografias. E eu posso até citar de cor a maior parte das falas do Churchill, Winston Churchill. Querido, a pessoa que te inspira muda a sua vida. Eu quero dar um testemunho pessoal. Eu estava estudando no Palavra da Vida. Meu pai era um homem poliglota, falava 5 idiomas fluentemente. E ele queria me ensinar, eu nunca quis saber de nada. Só queria jogar bola na rua. Mas um dia eu estava no Palavra da Vida e eu sentei lá, passou um homem chamado Dwight Pentecost, morreu recentemente. E este homem ficou uma semana dando estudos. Eu simplesmente me apaixonei. Eu falei: nunca vi um homem tão sábio. Como eu sou muito corajoso, eu falei: Lilian, como é que fala? Como é que faz para convidar ele para vir jantar aqui em casa? Aí ela me falou a frase que eu tinha que falar, eu cheguei lá e repeti. Ele quer ir lá jantar na minha casa? Ele falou: vou. Aí cheguei e levei o velhinho. Já era um velhinho de uns 70 anos naquela época. Aí sentou lá, jantamos, tudo que ele falava a Lília traduzia, tudo que eu queria falar a Lília traduzia para ele. Quando ele saiu dali, irmãos, eu estava obstinado numa coisa. Eu falei: se tem gente como ele, que só fala inglês e só escreve inglês, eu vou aprender inglês. Em 6 meses eu comprei um curso da BBC de 200 horas. Em 6 meses eu era fluente em inglês. Aí vocês vão dizer: ser inteligente? Deus me deu inteligência, mas eu era raçudo. 5 horas por dia. A Lília falava comigo em português, eu respondia em inglês. Eu queria praticar. Isso eu fiz com todas as línguas que eu aprendi. E quando eu aprendi hebraico? A Érica está aqui, testemunha disso. Ela falava comigo em português, eu respondia em hebraico. Só que hebraico ela não entendia nada. Queridos, as pessoas que te inspiram mudam a sua vida. Aquele homem mudou a minha vida. E aquele homem falou sobre Apocalipse. No final do mês de agosto, dia 25, eu estou lançando pela Editora Vida um livro sobre Apocalipse. Aquele homem inspirou a minha vida. Eu quero te dizer: escolha pessoas que são vencedoras para te inspirar, porque essas pessoas vão mudar a sua história. Amém ou não? Glória a Deus. Queridos, a sua mente é como um jardim. Imagine, a sua mente é um jardim que podem crescer muitas coisas, flores lindas e erva daninha. Agora, o jardineiro que vai arrancar as ervas daninhas, vai matar com pau a cobra, é você. É você que vai decidir o que cresce na tua mente e o que morre. Amém? A batalha da vida é mental. Não se esqueça disso. O terceiro segredo é o segredo do reconhecimento. Reconhecer verdades importantes. O primeiro reconhecimento que você precisa ter é do mentor que Deus tem para a tua vida. Tem 2 jeitos de aprender na vida. Um é pelo sofrimento, outro é pela mentoria. Quem segue mentores sábios
não sofrem na vida. É que nem filho. Tem um filho de desobediência, tem gente que fala, eu só aprendo batendo a cabeça. Tá bom, cabeção. E tem gente que aprende por obediência, por mentoria. Então aprenda a reconhecer o seu mentor. Eu quero te dizer que os seus amigos estão preocupados com o teu conforto. O seu mentor está preocupado com o seu crescimento. Os seus amigos estão preocupados em lhe agradar. O seu mentor está preocupado em lhe melhorar. Os seus amigos são seus fãs. Fãs lhe aceitam como você é. O seu mentor é seu mestre. E mestres corrigem para que você melhore. Deus vai colocar mentores na sua vida. Reconheça-os. Aprenda com eles. O caminho da mentoria é mais rápido. Amém? Os fariseus não reconheceram quem era Jesus. Zaqueu reconheceu. Os fariseus foram para o inferno. Zaqueu foi para o céu. Eliseu reconheceu a diferença em Elias. Recebeu a porção dobrada da unção dele. Existem dois tipos de pessoas que nos cercam: os parasitas e os discípulos. Os parasitas querem o que você tem para dar para eles. Os discípulos querem a sua direção, o seu ensino e o seu treinamento. Então não seja um parasita, seja um discípulo. Eliseu era um discípulo especial de Elias e recebeu a unção. Ruth foi inspirada pela sua sogra e fez dela a sua mentora. E os rabinos dizem que a outra nora, Orfa, cuja palavra no hebraico significa pescoço duro, chegou um momento crucial da vida das duas. Noemi estava em Moabe, ia voltar para Belém. Uma delas fica. Até falou, não, acho que eu vou também, Orfa. Noemi falou, não precisa me seguir não, vocês são moabitas, eu vou voltar para Israel. Orfa falou, tá bom, vou ficar aqui. Noemi falou, onde quer que tu fores, eu vou. Onde quer que tu pousares, eu posso também. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Eu não te largo, nem quando você morrer. Onde você morrer, for enterrado, eu também quero ser. Caramba. Sabe o que aconteceu, queridos? Voltou para Belém, conheceu Boaz, que era da família, por orientação da sogra. Se casou e foi antecessora do rei Davi. Orfa ficou em Moabe, terra amaldiçoada, e o seu descendente foi Golias. A tradição rabínica diz isso. E os dois guerrearam. Quem ganhou? Aquela que teve um bom mentor. Então reconheça o mentor que Deus tem para a tua vida. Amém? Quero contar uma história. Nos anos de 1860, na época das descobertas do ouro, um casal americano resolveu vender a sua fazenda e viajar pela Europa nos lugares que diziam que tinha ouro. E eles passaram muitos anos e só gastaram até que não tinha mais nada. Com o pouquinho que sobrou, eles voltaram para os Estados Unidos. E quando foram chegando na terra deles, porque eles queriam saber como é que estava cheio de arame farpado. E um monte de gente. Eles perguntaram, mas o que é isso? Não, é que foi descoberta debaixo dessa terra a segunda maior mina de ouro do mundo. E detalhe, nos Estados Unidos você é dono do teu quintal. Se achar petróleo é teu, se achar ouro é teu. Isso não é conta da história não, meu irmão. Sabe, o nome dessa mina é Sutter's Mill. Pesquisa na internet depois. A segunda maior mina de ouro estava lá debaixo deles. Qual a moral da história? Algo que você não vê pode lhe custar caro. Mentores abrem os seus olhos. E aqui tem gente que nunca quer ser mentoreado, não tem humildade para isso. E humildade não é um traço de personalidade, não é uma pessoa acabrunhada, quietinha, não. Humildade não é um resultado de uma intimidação. Humildade é o reconhecimento de algo que você não tem, que o teu mentor tem para te dar. Amém? Reconheça
os seus dons. É necessário ter o reconhecimento dos seus dons, porque o Espírito Santo te dá dons para você realizar o propósito dele para a tua vida. Lá em Êxodo 36, versos 1 a 2, a Bíblia diz assim: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência. Diga, o Senhor dá habilidade e inteligência, para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Você precisa reconhecer qual é o dom que Deus te deu e usá-lo para a sua obra. Quando os dons são reconhecidos, eles trazem recompensa. Efésios 6, de 6 a 8 diz assim: não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, diga, certos de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando Ele te dá um dom e você usa esse dom para a sua obra, você terá recompensa. Amém? O quarto segredo que você precisa descobrir é o segredo da concordância. Satanás não conseguiu nada até que ele teve a concordância de Eva. Todos os dons que você tem, se você estiver sozinho, eles não serão multiplicados. Quanto que é 1 vezes 1? Responda, meus irmãos. Senão eu vou pensar que eu estou na escolinha do professor Raimundo. Quanto que é 100 vezes 1? 1 milhão vezes 1? Infinito vezes 1? Vocês perceberam? Que quando você multiplica algo por 1, você permanece com o mesmo número? Mas e quando você multiplica por 2? Você dobra. Quando Eva se juntou a Adão, gerou uma humanidade. Até o anjo Gabriel, quando recebeu a missão de ir revelar a Daniel o que ia acontecer no futuro do mundo, foi impedido pelo principado, o príncipe da Pérsia. Era um principado, era um demônio poderosíssimo. Sozinho ele não conseguia passar. Ele chamou quem? Miguel. E juntos eles venceram e ele passou. Melhor serem 2 do que 1. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eclesiastes capítulo 4, 9 diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. O versículo 12 diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então se junte com a tua mulher, com o seu marido. Não fique brigando, não. Não fique diminuindo o seu marido, não fique diminuindo a sua esposa. Se junta a ela, se junta a ele, amém? Porque 2 são melhores do que 1. Satanás, sempre que ele quiser destruir algo, ele vai usar esta estratégia, a estratégia de dividir. Jesus disse: casa dividida não se estabelece. É muito importante você entender isso. O quinto segredo é o segredo da localidade. Lugares são importantes, meus irmãos. Deus fez o Éden antes de criar Adão. Ele criou Adão, já tinha um lugar onde ele devia estar. Quando você recebe uma instrução divina, essa instrução tem um lugar. Não é qualquer lugar que você pensar. Deus falou para Elias: está com a seca, vai para Sarepta, porque lá está a tua provisão. Quando Jesus chegou depois da ressurreição pela manhã, os discípulos passaram a noite inteira num lago que eles estavam cansados de conhecer. E ele perguntou: não pescaram nada? Não, passamos a noite inteira, não tem peixe. Jesus disse: jogue para o outro lado. E os peixes eram tantos que as redes estavam arrebentando. Diga assim: a minha bênção tem um lugar. Quando os discípulos
foram orientados para esperar o Espírito Santo, Jesus nos disse: vão para onde você quiser, que o Espírito Santo vai lhes alcançar. Eles disseram: não, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Diga assim: a bênção de Deus na minha vida tem lugar. Amém, irmãos? Foi o segredo do general sírio Naamã. Ele tinha lepra, lepra não tinha cura. E a serva dele falou: tem um profeta em Israel que pode te curar. E ele mandou levar presentes e tudo, para trazer Eliseu até ele. Eliseu falou: não vou lá, não quero os presentes. Se ele quer ser curado, manda ele vir aqui tomar banho no Jordão. Quando ele ouviu aquilo, ele ficou irritado. Ele falou: por acaso não tem rio aqui na Síria melhor do que aquele rio barrento? Ele não queria ir. O servo dele falou: senhor, o não você já tem. Por que você não vai lá e faz o que o profeta está dizendo? Vai que? E ele foi. O profeta falou: toma 7 banhos no Jordão. Ele foi curado no primeiro, no segundo, no sexto e no sétimo. O rio barrento trouxe a cura da lepra. A tua prosperidade tem um lugar. Sabe, gente, eu fico triste quando eu vejo os brasileiros achando que vão ser felizes se forem para a América. Eu vou lá há muitos anos e eu percebo que é um país que está vivendo na apostasia. Como é que um país desse pode ser abençoado? O futuro daqui não é bom, é ruim. Você vai para as igrejas, irmãos. Eu frequento uma igreja quando eu estou em Orlando, que há 20 anos atrás eu ia, ela tem 6.000 lugares. Ela era lotada. Hoje, a igreja não tem 2.000 pessoas, 1.000 pessoas às vezes. O povo tem tanto dinheiro que está se afastando de Deus. Então digo para você: vamos crer no Brasil. Deus está fazendo um avivamento aqui. E onde o Espírito Santo vem, traz avivamento, vai trazer melhoria na economia, vai trazer melhoria, vai ter lugar para você ter emprego, para você prosperar, sustentar a tua vida. Amém? Agora, se Deus te mandar ir, porque Deus te mandou, vá. Agora, porque olhou, porque ficou encantado com o que viu. Vocês se lembram de Ló, meus irmãos? Quando ele se separou de Abraão, Abraão falou: pode ir onde você quiser, escolhe. Abraão sabia que a bênção dele não estava naquilo que os seus olhos viam. Abraão falou: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia diz que ele olhou, viu as campinas do Jordão, viu o verde de lá, falou: meu gado vai ter comida, vai ter água para beber. As cidades de Sodoma e Gomorra são maravilhosas, ali eu vou fazer negócio com os meus produtos. E ele não sabia que aquelas 2 cidades iam ser destruídas por Deus. E ele perdeu tudo o que tinha, porque olhou e seguiu os que seus olhos mostraram. A bênção de Deus está no lugar que Deus tem para você. Não vá para nenhum lugar até que Deus te mande. Amém? Eu acho lindo quando eu vou para Israel. Eu conheço gente que vem do mundo inteiro e eles dizem: eu queria voltar para o lugar da herança dos meus antepassados. Que lindo isso, né? Um dia vai ter gente, brasileiro, sendo repatriado, dizendo: quero voltar para o Brasil, porque o Brasil é um lugar de bênçãos. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus e aplaudir o Senhor? O 6º segredo é o segredo da honra. Meu querido, todo pecado é um pecado de desonra. Se você analisar o decálogo, os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos falam de como nós honramos a Deus. E os outros 6 mandamentos dizem respeito à honra ao nosso semelhante. Toda honra abre portas e te dá acesso. Toda desonra leva à ruína. Nós vivemos numa nação, irmãos, que precisa crescer nessa área. Eu me lembro como se fosse hoje, do dia que o Brasil estava jogando contra a Alemanha. Eu estava nos Estados Unidos
E lá dos Estados Unidos eu vendo os brasileiros xingando a presidente. Vocês lembram do coro que eles falaram? Ô Dilma! Vocês lembram disso? Irmãos, eu fiquei arrepiado. Eu falei para a Lília, o Daniel estava comigo lá. Falei, o resultado disso vai ser muito ruim. E o Brasil não só perdeu de 7-1, mas foi envergonhado. Porque, irmãos, era uma senhora, uma mulher de uma certa idade, que sobre ela tinha uma unção, a unção de maior autoridade do Brasil. Nós vivemos numa nação democrática, você tem direito de votar em quem você quiser. Mas na hora que um indivíduo recebe o manto da autoridade, e Romanos 13 diz, toda autoridade é constituída por Deus. Não se levante contra o manto, porque vem ruína. Nunca mais vai sair da história da seleção brasileira, que é a melhor de todas, por causa da desonra do seu povo. Então, filhos, honrem aos seus pais. Ovelhas, honrem os seus líderes espirituais. Hoje nós vivemos num tempo onde na internet as pessoas falam o que querem. Irmãos, quantos de vocês viram o vídeo que eu gravei? Porque quando eu viajo, irmãos, eu não vou para Disney, eu vou lá para descansar e para mergulhar. Eu estudo. Essas mensagens que eu estou pregando, eu voltei com todas da série prontas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tenha inveja de quem prospera. Deus prosperou a minha vida, mas Deus sabe o quanto eu lutei para chegar aqui. Passei muitos anos de dificuldade financeira. Houve momentos em que eu ia num supermercado com a minha filha, eu tinha que desviar da sessão do Danone, porque ela queria e eu não tinha para comprar. Mas eu amava a Deus, e eu me lembro quando eu namorava com a Lília era uma pessoa, filha de pais ricos. E um dia eu estava tão apaixonado por Jesus, irmãos, que quando eu abandonei a engenharia, eu queria ser pobre. Estou falando sério, eu queria servir a Deus, eu queria sofrer por Jesus. E eu chamei a Lília, eu falei, se ela me der uma resposta errada, eu acabo hoje. Eu falei para ela, ô Lília, você sabe, né, que você vai casar comigo, um pastor, e você vai ser pobre, você está disposta? Ela bem tranquila virou para mim e falou assim, eu estou disposta a casar com você. Se eu vou ser pobre, eu não sei. Eu pensei, não era o que eu queria, que eu esperava ouvir. Irmãos, era uma visão pequena. Porque toda vez que uma pessoa se dedica e busca a excelência, não importa o que faça, vai prosperar. Porque é assim que Deus prometeu. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, e não perante homens obscuros. Eu não creio nessa coisa de teologia da prosperidade, nem todo mundo vai ser rico. O que eu prego sim, é que se você viver com fidelidade e excelência, Deus vai prosperar a sua vida, de maneira que você viva com abundância. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, pode dizer creio. Então honre as pessoas. Na internet hoje há muita desonra. Bastou você discordar de alguém, em algum ponto ela estava te elogiando, agora já passa a te xingar. Pessoas assim não prosperam. A honra é diferente da sabedoria. A sabedoria é o reconhecimento da diferença, do certo, do errado, de Deus, do diabo, de trevas, de luz. A honra não. É o desejo de recompensar alguém pela sua diferença. A lei da honra é a lei mais importante na terra. Você não deve honrar só quem está acima de você. Você deve honrar quem está ao seu lado. Você deve honrar até aqueles que lhe servem. A honra é um código que você deve ter para com todas as pessoas na vida. Maridos, honrem suas esposas, sendo fiel a elas. Esposas, honrem os seus maridos. Não os critiquem publicamente. Não descubra a vergonha de alguém. O filho de Noé recebeu uma maldição porque descobriu a vergonha do pai, que estava caído no chão e bêbado.
Ele desnudou o pai e recebeu uma maldição. Então não seja você a descobrir a desonra ou o erro de alguém. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de transgressões. Amém? A Bíblia diz: a quem honra, honra. Então tem que honrar aquele que merece a honra que Deus colocou na sua vida, independente dos acertos e os erros. A honra é uma semente que abre portas na sua vida. A honra não é uma unção, a honra não é um milagre, não é uma resposta de oração. A honra é uma escolha pessoal de comemorar a distinção do outro. Amém? A honra nos leva a ressaltar as qualidades do outro e não suas fraquezas. Todo mundo nasce com imperfeições, todo mundo tem seus pontos fracos, e esses pontos fracos diminuem a nossa grandeza. Mas lembre-se, Jesus julgou as pessoas pela honra que elas davam a outras. Certa vez Jesus estava no templo observando todo mundo trazer as ofertas. Ele viu uma mulher muito pobre, viúva, trazer 2 moedas. Jesus falou assim: ela deu mais do que todo mundo, porque ela deu tudo o que tinha. Jesus, poucos dias antes de ser morto, ele estava na casa do seu amigo Lázaro, e a irmã de Lázaro, em gratidão ao fato dele ter ressuscitado o seu irmão, ela vai lá e pega um perfume que tinha o valor de 1 ano de trabalho, e ela derrama sobre Jesus. E Judas, fariseu, ladrão, fala: por que não vendeu e deu para os pobres? Jesus disse: os pobres sempre tereis no mundo. Ela fez isso para o meu sepultamento. E foi com aquele perfume que Jesus teve o seu corpo preparado. E ele disse: enquanto houver mundo e o evangelho for pregado, o que ela fez será dito de todos. Eu estou 2000 anos atrás falando de um ato de honra que Maria teve, e Jesus julgou Maria por seu ato de honra. Amém, irmãos? Aprenda a honrar, que Deus vai te dar honra. A quem honra, honra. A mulher Ciro-fenícia queria muito a bênção que Jesus tinha para sua filha, e Jesus a resistiu, disse: eu não vim senão para o povo, para os filhos de Israel. E ela continuava insistindo. Ele disse: eu não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Ela falou: não tem importância, pode me chamar de cachorra, mas eu sei de uma coisa: os cachorros comem das migalhas que caem do chão. Jesus, o Senhor tem para mim algo tão poderoso, que até as migalhas são suficientes para a minha vida. E Jesus olhou para ela e disse assim: eu nunca vi em Israel uma fé como essa. Seja humilde e honre as pessoas, porque Deus há de te recompensar. Amém? Se afaste de pessoas que desonram, pessoas que não sabem dar honra. Em algum momento vão lhe fazer mal. Avalie as pessoas por seu código de honra. Quem elas escolhem honrar? Com palavras, com amizade, com o tempo. Sabe, meu querido, diligência no local de trabalho é prova de honra. Não roube o tempo do seu trabalho. Quando chega o chefe, você se mexe para mostrar que está trabalhando. Quando ele sai, você vai para a internet falar no Facebook. Obediência atrasada é prova de desonra. A honra é a semente do acesso. Quando você honra alguém, as portas daquela pessoa se abrem para a tua vida. Quando você desonra, as portas se fecham. Recompense quem lhe honrar. As pessoas que me honram são recompensadas. Quem trabalha comigo sabe. E eu já aprendi uma coisa: que uma pessoa que te desonra, uma pessoa que não reconhece a unção de Deus na tua vida, é uma questão de tempo para ela ir embora. Eu não tento segurar gente que olha para mim e não reconhece a minha diferença. Mas aqueles que reconhecem a minha honra, a minha unção, aquilo que Deus tem, esses permanecem. Amém? Então,
Honra é um segredo extraordinário. Isso vale não só no mundo espiritual, vale em todos os relacionamentos. 3 anjos receberam de Deus uma grande autoridade: Gabriel, Miguel e Lúcifer. 2 deles permaneceram honrando a Deus e estão na presença do Todo-Poderoso. Um desonrou a Deus e num piscar de olhos caiu. A Bíblia diz, Jesus falou: eu vi Satanás caindo como um raio. Virou um demônio, porque desonrou. Com a desonra, Deus não negociou, não chamou para conversar, não, desonrou, pá, caiu. Então cuidado com a desonra. A desonra é querer algo que você não merece. O filho pródigo quis a herança do pai antes dele morrer. Falou: eu quero o seu dinheiro, quero a minha parte, mas não quero ficar com você. Perdeu tudo. O que você recusa aprender de pessoas que Deus colocou como mentores na sua vida é desonra. A desonra é uma decisão do seu caráter. Amém? Mas a honra não. A honra precisa ser ensinada. Diga: a honra é uma decisão. A honra é uma decisão. É uma semente. É uma lei. Então ensine os seus filhos a honrar. Eles não vão aprender a honra se não forem ensinados, se não forem corrigidos. Eles têm que te honrar. E hoje nós vivemos num tempo em que filhos falam com pais de igual para igual. Acusam, apontam dedos, alguns até batem nos pais. Culpa dos pais. Porque quando era tempo de ensinar, não ensinou. Amém? Deus permite que pessoas tenham o direito de escolher. Havia dois irmãos, Esaú e Jacó. Um tinha a bênção da primogenitura e falou: isso não me vale nada. Um dia ele chega de uma caçada com muita fome. Jacózinho estava fazendo a comida. Falou: dá um pouco desse guisado aí. Eu não. Pô, estou com fome. Eu te dou se você vender o direito da primogenitura. Ah, para que me serve isso? Queridos, a Bíblia diz: amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Por quê? Porque um queria a bênção de Deus. Jacó lutou com Cristo no vale de Jaboque. Eu quero a tua bênção. Não vai embora se não me abençoar. Eu preciso da tua bênção. E o outro: não quero saber disso. A escolha é tua. Quem você será? Esaú ou Jacó? A honra é uma escolha. E por último lugar, eu quero falar do segredo da semeadura. Queridos, a semente é o instrumento primevo, é o início de tudo. Deus escolheu multiplicar as coisas através de uma semente. Você nasceu da junção da semente do seu pai com o terreno da sua mãe. Porque sêmen é uma palavra grega para semente. E o óvulo é o terreno no qual a semente foi plantada. É assim que as coisas funcionam. É assim que acontece na natureza. É assim que acontece no mundo espiritual também. Eu quero dizer para vocês que na vida existem muitas sementes que Deus nos deu para semear. Por exemplo, palavras são sementes para emoções. Se você usar bem as palavras, com amor para as pessoas, você vai tocar na vida delas. A misericórdia é a semente para a mudança. A honra é a semente de processo. Portas se abrem quando você honra e se fecham quando você desonra. A gratidão é a semente do aumento.
Deus tinha um filho. E quando ele quis uma filha é o que ganha, né? Quando ele quis uma família, ele semeou o seu filho. E quando Jesus morreu, e ele expirou, naquele momento, o seu sangue caiu na terra, e a sua semente tornou o mundo um lugar fértil para milhões de vidas que se tornariam filhos de Deus, amém? Glória a Deus, pode aplaudir. Elias ensinou para a viúva de Sarepta. Ela estava vivendo a seca, tinha o suficiente para fazer uma refeição, para fazer um bolo e morrer. Ele disse: faz o bolo e dá para mim. Como semente, eu vou ser o terreno do milagre na tua vida. E ela fez, e a Bíblia diz que durante toda a seca, não faltou a farinha nem o óleo da panela, ela continuou comendo até acabar a seca. Amém? Certa vez, um homem rico chegou para Jesus, um jovem, e falou: Jesus, o que eu posso fazer, bom mestre, para ganhar a vida eterna? Ele queria aplausos de Jesus. E aí Jesus falou: olha, cumpre a lei, faz tudo que está escrito. Desde pequeno eu cumpro tudo. Jesus, já conhecendo o coração dele, que ele não queria nada de Jesus como Senhor da tua vida, ele falou: então só te falta uma coisa, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ele recuou, foi embora triste. Por quê? Porque o Deus dele era o dinheiro, a segurança dele era o dinheiro. Deus não vai pedir que todo mundo venda tudo que tem para dar para os pobres. Mas se o dinheiro for o seu Deus, Ele vai pedir o seu dinheiro. Porque só há um Deus e só um Senhor na tua vida, amém? E Pedro viu essa conversa, ficou interessado no assunto. Aí chegou para Jesus: Senhor, e nós que abrimos mão de tudo para te seguir? Olha a resposta que Jesus deu para ele. Está lá em Marcos 10, 28 a 30. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, diga já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Jesus falou: Pedro, eu não vou te dever nada. Qualquer coisa que você deixou por mim, eu te prometo 100 vezes mais. Aqui, diga assim: nesta vida. Diga: neste tempo presente, com perseguições. No reino de Deus não tem essa de dizer que achar que tudo é fácil. Não, vai ter guerra. E lá, a vida eterna. Você está me entendendo, irmãos? Tudo que você semeia se multiplica. Eu quero dizer para você que na vida de Pedro, quando Deus derramou o Espírito Santo, na primeira pregação teve 3.000 conversões. Na segunda pregação, 5.000 conversões. Querido, como é que é alimentar esse povo todo? A Bíblia diz que a igreja primitiva, todo mundo trazia suas riquezas, as suas posses, os seus bens, e deixavam aos pés dos apóstolos. Jesus prometeu e cumpriu. Não era de Pedro, era do reino. Mas nunca faltou provisão. Satanás sempre vai querer que você coma a sua semente. Diga assim: Deus tem provisão para mim. Mas antes de eu comer dos frutos, eu tenho que aprender a semear. Isso vale para tudo. Quantos aqui querem ser amados? Ame. No casamento, quando eu casei com a Líria, irmãos, eu era um italianinho nervosinho. Sabe aquele camarada e argumentativo, queria ganhar todas as discussões. E ganhava todas. Um dia ela chegou para mim e falou assim: meu amor,
não é possível que eu estou sempre errado. Eu não vou mais abrir meu coração para você, porque toda vez que eu venho falar de uma coisa que eu estou sentindo, que você está fazendo contra mim, você acaba me convencendo que eu que sou culpada. Naquela hora o Espírito Santo falou assim: você quer ganhar um argumento ou quer ter uma esposa apaixonada? Eu falei: uma esposa apaixonada. Aquele dia eu aprendi que para ser feliz tem que deixar elas mandarem. Brincadeirinha. Naquele dia eu aprendi que o amor leva a gente a ceder. E olha, no primeiro ano a gente se casou apaixonado. Eu era apaixonado pela Lília. Primeiro ano era aquela coisa de muita paixão, muito amor, mas toda hora brigando, disputando espaço, para ver quem mandava. No segundo ano a gente começou a fazer uma matéria chamada Vida Cristã. A Lília mudou, mas mudou de um jeito que eu falei: o que ela está tramando? Tem alguma coisa, vou ficar esperto. Um dia eu cheguei para ela e falei: fala aí, me conta a verdade, o que aconteceu? Ela falou: não, Deus falou comigo. O que ele falou com você? Que você precisa de uma mulher que o honre. E eu não vou mais brigar com você. Eu vou te honrar. Aquele dia, eu me abri com ela. E de um dia para a noite, a gente nunca mais brigou. De vez em quando pode ter um arranca-rabo, né? Mas não é briga por conceito. Sabe quando a pessoa está irritada porque está cansada? Mas assim, daqui a pouquinho, se eu vejo ela quietinha, derramando lágrimas, eu já vou lá, que nem um cachorrinho pedindo perdão. Ela semeou na minha vida. E eu me sinto muito amado por ela. Ela fala: você sente meu amor? Eu falei: a pessoa que no mundo mais me ama. Por quê? Porque ela sabe de todos os meus defeitos. Mas ela age sempre com honra e com muita misericórdia. Glória a Deus. Semeie palavras doces. E você vai tocar nas emoções das pessoas. Semeie misericórdia. E você vai colher misericórdia. Semeie graça. E Deus vai ter graça com você. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a medida que medis, sereis medidos. Eu descobri isso. Eu falei: Deus, eu quero que o Senhor me trate com misericórdia. Porque eu trato todo mundo com misericórdia. Eu sou italiano, de vez em quando eu fico bravo, falo um monte de besteira. Mas no meu coração, eu estou sempre pronto para olhar para o outro e dizer: Deus vai fazer uma obra nova na tua vida. Queridos, esses são segredos tão simples, mas tão poderosos. Esse negócio de incompatibilidade de gênios é besteira. É besteira. Você casou com uma pessoa, essa pessoa casou com você. Se você deixar Deus trabalhar com você, Deus vai mudar a vida dela e vai mudar a sua vida. Mas os princípios que Deus deu, você tem que colocar em prática, porque são segredos que, uma vez vividos, te levam a dar saltos de qualidade. E eu quero profetizar agora, eu quero lançar sementes sobre a tua vida, até sobre você que está me vendo, que esta palavra vai transformar o teu coração, vai transformar o teu caráter, vai transformar o teu futuro. Então, em nome de Jesus, experimente isso, que vale a pena. Lance as sementes, porque quando você lança, parece que você está perdendo. Mas Deus vai operar e aquela semente vai se levantar. Amém? Tudo aquilo que você semeia neste mundo, você vai colher.
O grande privilégio que Deus está nos dando é o privilégio de ouvir e poder se arrepender. Porque enquanto houver vida na terra, há oportunidade de mudança.